Olá, Lewis era um ateu convertido aos 33 anos de idade ao cristianismo. Dedicou grande parte da sua vida a escrever sobre a fé, e uma de suas mais conhecidas obras, As Crônicas de Nárnia, escrita em meados de 1950. Continue conectado e conheça algumas das referências cristãs nas Crônicas de Nárnia. Seja bem-vindo ao Web Catequese. Há muitas referências e alusões cristãs nas 7 Crônicas de Nárnia. Algumas delas estão na mais conhecida, a segunda, intitulada O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é também título do filme mais conhecido da série. Esta crônica conta a história de 4 crianças, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia Pevensey, que, devido aos perigos da guerra em Londres, onde moravam nos anos 1940, mudam-se para a casa do professor Diggory, que vive numa grande e velha mansão. Durante uma das brincadeiras entre os irmãos, Lúcia, a mais nova das crianças, esconde-se dentro de um guarda-roupa. Nele, Lúcia encontra mais que casacos. Ela se depara com neve e, adentrando mais e mais, encontra árvores, encontra uma floresta, enfim, um outro mundo, o mundo de Nárnia. O início do filme retrata o período em que Nárnia vive um rigoroso inverno, há 100 anos, século cujo reinado é o da feiticeira branca Jades. O autor Lewis, metaforicamente, descreve que Nárnia estava sob o encantamento do mal durante este período. O mal entrara no mundo de Nárnia ainda em tempos antigos, por meio da feiticeira branca. Lúcia encontra uma das criaturas peculiares de Nárnia e descobre que o fato de ela ser humana a torna especial, pois os humanos em Nárnia são raros e são conhecidos como os esperados filhos de Adão ou filhas de Eva. A chegada destes marcaria o início de uma era prometida em antigas profecias ou cantos narnianos, que citam algo como: na chegada de 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva, o mal em Nárnia se tornaria bem, o inverno morreria, a aflição cessaria e o verdadeiro rei retornaria a Nárnia. Ou seja, Nárnia estava ansiosa pelo seu Messias, seu libertador. Percebe-se ainda que o desejo e a angústia dos narnianos podem ser descritos por referências bíblicas como: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo, pois toda a criação geme e padece como em dores de parto. Durante aqueles 100 anos em Nárnia, a esperança era o que mantinha a criação em pé, viva. Eles poderiam até se perguntar, como o profeta Jeremias: até quando a nossa terra permanecerá em luto? Os animais e as aves estão morrendo por causa da maldade dos moradores da terra. Mesmo diante dessa realidade, ao retornar de Nárnia, percebe-se uma alegria contagiante em Lúcia. Ela conta aos seus irmãos a nova notícia, a boa nova. Essa inquietude, por exemplo, pode ser comparada ao texto introdutório ou prólogo do Evangelho de Lucas, o qual, semelhante ao dito pelo evangelista, a pequena Lúcia, transbordante de alegria e tocada pela novidade, quer comunicá-la, transmiti-la. A encíclica A Alegria do Evangelho, do Papa Francisco, descreve convenientemente essa experiência. O bem tende sempre a comunicar-se. Toda a experiência autêntica de verdade e beleza procura,
por si mesma a sua expansão. Enfim, mesmo em um mundo com tribulações, Lúcia demonstra a doce e reconfortante alegria de evangelizar. Há outras referências cristãs nas Crônicas de Nárnia que falaremos. Inscreva-se em nosso canal para continuar conectado.